E rapaziada, tá tendo uma treta sobre o Mundial do Palmeiras depois de um pronunciamento da FIFA. Você viu isso? Porque a FIFA, ela alterna de tempos em tempos o reconhecimento de torneios e não torneios. Mas não é um reconhecimento do Mundial essa informação. Beleza, me dá uma resposta. É só uma resposta. É simples assim. É muita humilhação, gente. Só pra dizer que tem um título mundial. Não tem. Não tem. Ponto. Entra no campo e tenta ganhar. Eu vou te mostrar isso e muito mais, as declarações de jornalistas, a decisão da FIFA. Mas antes, se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ó, quero lembrar para você que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Então, se você, assim como eu, é apaixonado por estatísticas, quer acompanhar clubes, ligas e detalhes dos desempenhos de jogadores, como quantos passes, chutes, dribles certos, notas que eles receberam depois da partida, onde aquele jogador atua no lugar do campo, comparar um jogador com outro, ver quem tem números melhores, você consegue fazer tudo isso no SofaScore, que é uma ferramenta profissional de futebol, e você pode baixar gratuitamente através do link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, ou apontar na câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então faz o download agora que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore, beleza? Lá no All Sport, o Rodrigo Matos explicou a decisão da FIFA em não reconhecer o Palmeiras como campeão mundial de 51, cara. Mas vamos lá. Eu acho que dessa vez o problema foi da própria FIFA, né? Um problema de comunicação dela. Ela fez um material de divulgação sobre o Mundial, que ela lista ali os títulos dos times, e aí ela coloca como Interconfederation Cup, né? Como você pode ver aí na denominação aqui, eu não sei se para você está parecendo bom, porque para mim aqui está parecendo um pouco borrado, mas enfim, essa é a denominação, e ela dá isso para um título do Palmeiras em 51 e o do Fluminense em 52, e dá a mesma denominação no caso o Flamengo, né, que ganhou o Intercontinental ali organizado pela UEFA e pela Comebol em 81. E aí isso gerou, falou assim, olha, então ela está igualando as três competições. Não é isso. O que a FIFA fez, e está até explicado no documento, todas as competições que existam entre continentes, né, interconfederações, ela colocou com essa denominação. Então tem outros títulos ali para outros times, o Idá Casablanca, desde que tenham sido disputados ali, sei lá, Ásia e África, uma competição, exemplo aqui, eu acho que é esse, inclusive, do Idá Casablanca que está citado ali, e aí ela não especifica o que é. Então, isso não é um reconhecimento. Eu fui perguntar para a FIFA e não é um reconhecimento. Por que o status é diferente, então, ainda daquele Intercontinental que ganharam Santos, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Inter, enfim, Corinthians? Porque esse campeonato intercontinental, em 2017, teve uma reunião do Conselho da FIFA, que é o órgão máximo da FIFA, acho até que na época se chamava Comitê Executivo, que deu uma decisão falando assim, olha, esses títulos aqui estão reconhecidos com o status de mundial. A gente só vai ter uma mudança de status eventual da Copa Rio do Palmeiras ou da Copa do Fluminense de 52, se você tiver uma reunião igual do Conselho que disser, olha, esse título aqui foi reconhecido e que até agora não aconteceu. No caso, o Palmeiras até teve uma discussão na época, o Marco Paulo era do Comitê Executivo e tal, mas nunca teve ainda uma decisão definitiva. Então, eu acho que a interpretação que alguns veículos e que os torcedores deram é até plausível, porque, de fato, o material da FIFA causa uma confusão de linguagem ao botar as duas coisas com o mesmo nome. Mas a gente foi apurar e, de fato, não tem esse reconhecimento, é simplesmente outros clubes, entendeu? Acho que, além do Idá Casablanca, salvo engano, eu acho que o Urawa Reds também aparece com essa Interconfederation Cup, mas não é um reconhecimento do Mundial essa informação. Mas o Casagrande, no mesmo programa, não deixou isso passar não. Colocou a panos limpos toda essa situação e fez uma crítica para a FIFA, que toda hora muda de decisão. Até o ano passado, aquele título lá no final do ano era mundial. O time que ganhava era campeão mundial. Isso. Não era? Isso. O Palmeiras, o São Paulo não tem 3 títulos mundiais. Isso a FIFA agora fala que valeu. Mundial.
Para isso a FIFA disse que valeu, né? Mas quando ela mudou, quando ela virou e falou assim, agora nós vamos fazer o Super Mundial da FIFA e tal, ela começou a chamar de Intercontinental. Isso. Só. Agora reconheceu que não, é Mundial também, né? Cara, depende muito do momento. Naquele momento, lá de 51, lá em 1951, aquele momento, aquele torneio, tinha os principais times do mundo, não tinha? Sim. Não era? O Palmeiras não ganhou da Juventus de Turim? Não foi isso? Isso mesmo. Pô, cara, o Palmeirense tem todo o direito de considerar aquilo um título mundial. Agora, ficar esperando o que... nós ganhamos um título. Vamos esperar a FIFA dizer se é mundial, se não é? Vamos esperar a FIFA dizer se valeu, se não valeu? Sabe, cara? É assim... O palmeirense acha que é mundial, tem todo o direito de achar que é mundial. O corintiano acha que não é mundial e fala que o Palmeiras não tem mundial, o São Paulino, o Santista, tem todo o direito de falar também. Depende muito de como você vai encarar. Porque a FIFA, ela alterna de tempos em tempos o reconhecimento de torneios e não torneios. Assim como era a CBF também, né? Demorou um tempão para reconhecer o Robertão, a Copa Brasil e tudo mais a ser campeonato brasileiro. Demorou um tempão, faz poucos anos que o Palmeiras é o principal. Isso, numa canetada lá viraram campeões, exatamente. Então, exatamente. Então, cara, a FIFA, em vez de facilitar, ela dificulta, né? Sim, a CBF também. Eu adoro a definição do Celso Unzante sobre isso, que ele fala o seguinte. O Dom Pedro I, ele foi a figura mais poderosa do Brasil quando ele era imperador. Mas isso não significa que ele foi presidente do Brasil. Ele foi imperador do Brasil, era uma outra coisa, né? Então, tanto faz se a FIFA chancela ou não. São campeonatos diferentes, enfim. Tem uma curiosidade, né? O que isso aconteceu em 2000 e pode acontecer, e vai acontecer hoje de novo, né? Nesse ano, que vai ter duas versões de Mundial, né? Vai ter outro campeonato no fim do ano. Duas versões de Mundial no mesmo ano, né? E você falou da Copa Suruga de 2017, né? Isso. Do Urawa. Sabe quem foi o adversário do Urawa? Quem? Na Copa Suruga, na final? São Paulo Futebol Clube. Não, a Chapecoense. Chapecoense. Você acha que... Você lembra? 2017, nossa memória tá fresca. A Chapecoense foi para disputar o título mundial contra o Urawa, senão a gente estaria falando de uma... Né? Sim. Você muito entende? louco. Então, pois é, claro. Isso está na linha das aberrações. Então, né? Por isso que também, quando a FIFA fala isso e aquilo, vamos, calma. Pois é. Torcedores, calma. Ô, Tironi. Oi. Então, vai ter o campeão mundial agora, né? Esse torneio Super Mundial da FIFA. No final do ano vai ter o outro campeão mundial, né? Isso. Você tem alguma dúvida que vão arrumar um jogo desse com o outro? Vai ter, pra ver quem é o super campeão mundial? O campeão. Você tem alguma dúvida disso? Verdade, vai ter, verdade. É isso mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo aqui na TV. A não ser que o PSG ganhe os dois. Bom, mas é claro que nem em todo lugar conversaram com a mesma parcimônia e nem sempre todo mundo defendendo o Verdão. Determina que o título de 51 e 52 são títulos com essa nomenclatura, entendeu? Então não são. Interconfederações, então 51 e 52. Então não é um título são mundial. São títulos importantes, mas mundial. Sem o peso de mundial. Mundial, mas a FIFA foi lá e retirou esse material. Exatamente. Que ela tinha divulgado. Porque Vamos se ligar. O palmeirense bombardeou o site. Quase que tira o site do ar. Tá certo. Por que tá certo? Porque eu tenho que lutar com Bando de chorão. Eu tenho que lutar pros meus. Bando de chorão. Eu luto pelos meus. É um título, eu quero esse título. É isso, bota o chororão aí, ó. Bando de chorão. Vai chorar na cama que Agora não adianta ter uma Libertadores e dois mundiais. Vou falar pra você. Pega a visão, você aí de casa. Cadê a câmera? Coloca a câmera aqui, ó. Aqui, né? Mundial de 51 do Palmeiras? No tiene. E aí, Yara, o que você acha desse assunto aí? Interconfederação Cup. Cara, eu evito entrar nessas polêmicas porque vai ficar sempre naquele braço de, né,
Como é que chama? Quando... Para com esse negócio. Cabo de guerra. Cabo de guerra? Não fica em cima do muro, cabo de guerra. Em cima do muro só fica o macho. Aí não, beleza. Aí o Espímpulo, o Guipa vai ficar falando que não teve, você vai ficar falando que teve, porque você tem uma história com o Palmeiras. Claro que não, gente. Eu acho que é inútil essa discussão. A FIFA é a entidade pra chancelar, pra falar se teve ou se não teve. Ela falou que não, certo? Sim. Que não é considerado mundial. Acabou! Agora o PVC, jornalista respeitadíssimo, falou um pouco sobre essa decisão da FIFA em não reconhecer o Palmeiras como campeão mundial e por quê. E ele não sabia dessa polêmica, ele foi interessadíssimo na polêmica. E eu sempre digo, o Palmeiras e o Fluminense não são campeões do mundo porque não tem esse reconhecimento. Agora, por outro lado, tem um ponto que é os dois documentos, né, que esse bendito desse fax, que é o que a FIFA mandou em 2007, que diz que depois de uma detalhada pesquisa, nós temos o prazer de anunciar que a FIFA concorda com a proposta de aceitar a Copa Rio de 51 como o primeiro torneio de âmbito mundial. De âmbito mundial. E depois da bendita da reunião do Conselho Executivo da FIFA em 2014, que é o que o Aldo Rebelo, ministro do Esporte e é palmeirense, sempre fala, o texto diz aqui, que está grifado, aceitar a requisição da CBF para reconhecer o torneio de 51 entre Europa e América do Sul, clubes, vencido pelo Palmeiras, como o primeiro torneio internacional, a primeira competição de âmbito mundial. Ela não chama de Mundial de Clubes, mas ela diz que aceitou como torneio de âmbito mundial. O que me incomoda nessa história, é a confusão que o Rodrigo acabou de relatar. Se não tem um jornalista que vai fazer um guia da FIFA que consegue ter noção do tamanho da confusão que se cria ao chamar pelo mesmo nome de Interconfederations, competições que são distintas. Se você sabe que alguém tem que saber que tem essa polêmica. Ora, o fato de não ser campeão do mundo, eu sempre digo o seguinte: se você tem que... né? Hã? Eles sabem que tem essa polêmica. Já houve essa questão várias vezes, não é a primeira vez, né? Então eles sabem que tem esse problema. Foi uma falha. E a outro ponto que me incomoda, Rodrigo, que é por isso que eu trouxe isso daqui, que se tiver uma chance, se tiver uma oportunidade, é que o Infantino, nas últimas vezes em que foi perguntado sobre isso, ele ri. Ele ri ironicamente, diz: milagre, a gente tem que perguntar para outro tipo de ser. Milagre não é comigo. Bom, ele não pode ser irônico sobre um tema desse, sobre um clube filiado a uma confederação filiada à FIFA. Isso é liturgia do cargo. Então, a FIFA também se comporta muito mal sobre esse assunto. Todos os grandes amigos e pessoas que a gente respeita na instituição, a FIFA precisa lidar com a seriedade que isso merece. E a grande pergunta é a seguinte: eu entendi, por uma questão política ou por uma questão esportiva, o Infantino pode perfeitamente pegar esse documento e dizer assim: não, mas ele precisava ter o reconhecimento em Zurique, e não teve, foi só aqui em São Paulo. Beleza, me dá uma resposta. É só uma resposta. É simples assim. Não há reconhecimento. A FIFA reconhece a Intercontinental de 60 em diante e reconhece o Mundial de Clubes oficial dela, como campeões mundiais. É essa a posição da FIFA oficial. A pergunta que eu faço à FIFA, já enviei e encaminhei e não obtive a resposta, é: por que e o que esses dois documentos significam? É só isso. E o Sormani chegou falando logo com os torcedores sobre isso, dizendo que, cara, parar de se humilhar por atrás da FIFA. A FIFA sabe do quê, velho? Ô, palmeirense, para de se humilhar, meu. Para de se humilhar querendo reconhecer um torneio que ninguém reconhece, pô. Ninguém reconhece. Fluminense também. A Fluminense também tá requisitando de 52. É muita humilhação, gente. Só pra dizer que tem um título mundial. Não tem. Não tem. Ponto. Entra no campo e tenta ganhar. Tenta ganhar. Poderia ter vencido acho que foi 2000, né? Que jogou com o Manchester. Os dois palmeirenses aí, 2000, né? Jogou com o Manchester. Poderia ter vencido aquele dia se não fosse a arbitragem. Se tivesse VAR, o gol do Alex não teria sido anulado. Teve um pênalti, acho que em cima do Zinho. 99, exatamente, 99. Então, aquele campeonato dava pra ter vencido. Infelizmente, a arbitragem prejudicou demais o Palmeiras. Se ganha aquele campeonato, era um título mundial. Se ganha esses outros dois que o Palmeiras jogou lá no Japão, acho que foi no Japão,
sei lá. É título mundial. Agora, ficar aí se humilhando, querendo esse título de 51, gente, pô, o Palmeiras é muito maior do que isso, pô. Muito maior do que isso. O Palmeiras precisa respeitar a sua história, a sua camisa, a sua tradição, a sua instituição, a sua torcida. Para de querer ficar reconhecendo esse título de 51. Não é título, pô. Não é. É um campeonato conquistado, tá? É um título, sim, da Copa Rio. É mundial? Não, não é. Entra agora nesse campeonato e tenta ganhar. A gente viu o Real Madrid, não tá grande coisa. O PSG tá, legal. Tenta ganhar, pô. Joga pra ganhar. Joga pra ganhar esse Mundial e ponto. Pra encerrar essa conversa. Porque ninguém vai entender esse campeonato do Palmeiras e do Fluminense como campeonato mundial. Só os torcedores. E aí eu te pergunto, torcedor, você sendo palmeirense ou não, o Palmeiras é campeão mundial de 51? Comenta aí, eu quero ver nos comentários quem é que leva essa. O Palmeiras é ou não campeão mundial?